Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Amém. Tem gente que saiu do lugar e não lembra onde sentou. Tudo bem. Eu sou assim, irmão. Às vezes se eu estou num lugar, eu nem sei. Principalmente cinema. Quando a pastora falou assim, eu quero coca. Bem na hora do filme. Eu falei, cara, eu sem óculos. Tudo apagado, só a luzinha do degrau. Até sai, mas na hora de voltar, eu sento do lado de outra pessoa, mas esqueço de dar Coca-Cola para a pastora. Não acho ela. Às vezes a gente fica assim na igreja. Principalmente na hora do louvor, né? Tá tudo apagado, você chega e você fala, meu Deus, onde eu vou sentar? É assim mesmo. Glória a Deus pela sua vida, amém? Que bom, Santa Ceia. Você está pronto? Que bom. E eu estou muito feliz. Estava partilhando isso com a Pamela e o Flávio sobre o A2 Lite. Tem sido muito poderoso. Acima da expectativa de que a gente crê e acredita no Espírito. Deus nos surpreende. Os jovens têm sido incrível também. E a gente já está preparando um líder de casais também. Casal geral, né? Já tem um light, agora vai ter. Você aí que está casado 120 anos. Passou, qual é a última bodas? Jesus. Voltando. Noé, aliança de Noé. Bodas de Noé. Eu não sei qual que é a outra boda, a última boda? Diamante. Alguém tá no diamante aqui? Alguém quer chegar no diamante? Glória a Deus. A gente vai ensinar você a chegar no diamante. Porque eu estou fazendo a lição de casa para levar o meu casamento a chegar no diamante. Amém? Estamos chegando nos 30 anos de casado, irmãos. Deus é bom. Amém? Aleluia. Que bênção, né, irmão? Só partilhar algo muito engraçado que aconteceu hoje, né? Hoje eu fiquei procurando roupa para colocar, né? E falei, hoje eu vou de tênis. Aí eu falei, Jesus, eu não tenho meia preta. E já viu o homem procurar meia? Acha um pé num lugar e outro no outro, né? Não é assim? Então, eu só gosto de meia colorida. Adivinha a meia que eu vim hoje? Spider-Man, cara. Falei, ninguém vai ver. Falei, vou ter que mostrar, não tem jeito. Tá valendo. É preta atrás, aí na frente tá lá. Aí eu sentei aqui e fiquei olhando o Homem-Aranha pra mim assim. Deixa eu baixar a barra aqui. Tá bom, deixa eu falar. Vai antes que alguém fala, né? Você viu o pastor, tá com meia colorida lá. Então eu já falo logo, né? Para você evitar de pecar. Estou colaborando com você, tá vendo? Já estou te perdoando antes de você falar. Amém? Tá pronto, meu irmão? Segura aí o seu smart, a sua Bíblia, pegue bem nela aí, segura firme. Feche seus olhos, mas abraça mesmo. Pega ela com toda a convicção. E você vai fazer a oração junto comigo. Eu vou falar e você vai repetir. Diga assim, Senhor Jesus, aqui está a sua palavra. Que ela venha falar comigo. Me direcionar. Me trazer cura. Trazer restaurações. Acima de tudo, que ela venha me mostrar como ser melhor em Ti. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Oi? Desculpa, amor, não ouço. Vem cá. Testemunho? Tinha testemunho hoje? Não, de Santa Ceia não tem. O nosso? Desculpa, é que sou... Ela tem que fazer no PowerPoint para mim entender. Sou zoado. Amém? Quem lembra dos 12 dias para 12 meses? Quem lembra? Quem não lembra, levanta a mão. Pode levantar, crente, é Santa Ceia, tá tudo bem, Deus vai te perdoar hoje. 12 dias para 12 meses do ano, é um propósito que a gente fez. E muitas pessoas foram abençoadas, portas de emprego foram abertas, curas chegaram, né? A gente viveu coisas maravilhosas. E a gente tem 2 testemunhos maravilhosos que aconteceram na nossa vida.
Primeiro foi, o nosso escritório cresceu, né? A gente cresceu, a gente colocou em oração, e aí a gente conseguiu colocar mais uma pessoa para trabalhar com a gente, que é daqui da igreja, que é a Lari. Está trabalhando com a gente, fazendo parte do time, estamos amando, né? Qualquer coisa, qualquer reclamação, fala com a ouvidoria o RH aqui, tá, Lari? E aí a gente mudou o escritório, a gente não mudou, né? Na verdade, a pastora falou assim, não, agora é um centro de expansão. A gente expandiu o escritório, agora a gente tem uma base operacional na Leopoldina. Olha aí que bênção, né? Deus preparou uma sala comercial e a gente está lá, com a sala operacional lá. E aí, a gente sempre orando desde 2 anos atrás, né? Falando, Senhor, eu sei que todo mundo recebe coisas materiais, eu posso pedir, Senhor? A gente fica tímido, né? Para pedir as coisas para Deus, algumas coisas, né? E a gente, como pastor, a gente tem um zelo, né? A gente não gosta de se expor muito, mas aí a gente orou e a gente pediu para Deus que a gente trocasse de carro, né? E a gente foi orando, buscando, procurando carro e nada. E aí, no começo do ano, né, a gente foi namorando e aí, de repente, surgiu a oportunidade. E aí ele falou assim, e agora, mano, que desafio, né? A gente tem uma reserva, vamos ver se a gente consegue. E aí deu tudo certo. E aí a gente fechou o negócio. E nós estamos com um carro zero, irmão. Deus é bom. E eu não desfiz da CRV, né, que a gente tem. A gente não desfez dela. Então, se você, já fazendo merchan, se você deseja comprar, a gente faz um negócio bem bacana, a gente parcela. Amém? Amém? Então, se tiver interesse aí vai ser bênção para a tua vida. Serviu muito a gente por muitos anos. Então, a gente está cedendo hoje aí para você adquirir esse carro ou alguém conhecido aí. Amém? Mas não é sobre isso. É sobre o que Deus proporcionou sobre as nossas vidas durante esse ano de propósito que a gente fez. Deus tem realizado coisas incríveis. Então, está aqui a chave desse automóvel. Não é meu, é do Senhor. É para o serviço do reino de Deus, né? Então, eu creio que vai servir muito para a casa do Senhor. Então, eu quero que você acredite que Deus pode fazer na sua vida também, meu irmão. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou melhor que ninguém. Não foi a igreja que deu, não foi dinheiro da igreja. Isso aqui foi fruto de trabalho, realmente, de esforço da nossa parte. Amém? E se fosse da igreja, o problema é seu, o problema é meu. O problema é meu. Amém? Amém? Então, se fosse a igreja dar, melhor ainda a igreja, porque a igreja está honrando, né? Mas amém. Tá certo. Então o Senhor já sabe, né? Algumas risadas já estão liberando algo profético. Eita glória! Então, meu irmão, eu quero que você estenda suas mãos para esta chave desse automóvel. Pai, obrigado, Senhor, nós entregamos e consagramos este carro, Senhor, nas Tuas mãos. Nós sabemos, Pai, o quanto é difícil a gente conquistar. E aqui, Pai, a primeira conquista que a gente tem, Senhor, juntos, eu e a minha esposa, depois de tanto processo que a gente viveu, nós queremos validar para a sua glória, para a sua honra, sobre a chave deste carro. Ele não é meu, ele é seu, ungido, separado, consagrado a Ti. Que o Senhor guarde, Pai, com os seus anjos, na ida e na volta, em qualquer lugar que eu for, o Senhor esteja livrando o homem mal, do acidente, de tudo, Pai, que vem contra aquilo que o Senhor traz como verdade. Nós consagramos e entregamos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Uma salva de palmas. Aleluia! Deus é bom. Aí você fala assim, fazer propósito é uma coisa de furada. Não é, irmão. É ato profético. Amém? Então você tem que agir em fé. Você não pode vir por causa do movimento. Você tem que vir por aquilo que você acredita. Amém? Movimento você só é multidão. Agora quando você entende o propósito e o processo, aí você passa a ser o protagonista daquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. Amém? Você está pronto para a palavra? Está mesmo? Mesmo? Então vamos lá. Quero que abra sua Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Em Números. Verso 1 em diante. Se for para mim, fala que depois eu atendo. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas.
uma de cada líder das tribos. Escreva no nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreve o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca da tábua da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Até aqui. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor libere, Senhor, palavras como flecha no nosso espírito, e que o Senhor libere, Pai, palavras de conforto e de ativação na vida de pessoas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui mostra um cenário, nessa história, que o povo israelita estão murmurando, estão se queixando, falando sobre liderança, falando sobre processos. O povo está contaminado, o coração contaminado. Os duvidosos, os sem fé, os desobedientes, os desleais, estão lá se queixando. Se queixando no mesmo ambiente onde tinha um ambiente de Deus, onde tinha maná, eles estavam se queixando. E Deus traz uma solução. Deus fala assim, eu vou acabar com essa discussão. Fala para Moisés, porque Moisés está sobrecarregado de tantas queixas. Sofrendo com essas queixas, essas dores. Imagina o ouvido do camarada. Falando, a gente não vai chegar, todo esse questionamento. As pessoas se queixam muito sobre algumas coisas que são liberadas e às vezes não acontecem. Assim é com a gente. A gente recebe uma palavra profética, a gente partilha com pessoas da nossa família, a gente partilha com pessoas no ambiente profissional. E aí as coisas não andam, as coisas não acontecem. E aí às vezes essas pessoas começam a se queixar, ou falar, ou zombar, ou duvidar do Deus que você serve, da igreja que você frequenta, do local onde você trabalha, da Bíblia que você carrega, da identidade que você tem, do batismo que você teve. As pessoas começam a se queixar disso, falar disso. E aí você fala, eu não sei o que eu faço, eu não sei como lidar, eu não sei como dar resposta. Isso mexe com você, isso desestrutura você. E Moisés está desestruturado, mas ele tem uma intimidade com Deus. Deus chama ele e fala para ele assim, eu tenho uma solução para isso. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus sempre tem uma solução para tudo. E aí então, o Senhor fala assim, ó, cada líder de 12 tribos aí, cada líder, vai lá e pega uma vara, um cajado, seco, sem nada, e coloca dentro do lugar do encontro, que era uma tenda do encontro, lugar de comunhão deles, em frente ao tabernáculo lá, dentro, perto da arca. E aí eles estão lá. E aí eles entregam e colocam lá as varas lá. E o Senhor fala para Moisés, dê a ordem para que eles coloquem um nome, o nome de cada líder, de cada tribo, para que eles agora entendam algo. Não é agora que a resposta vem, no dia seguinte vem. Eu quero dizer que às vezes nós queremos uma resposta rápida, mas o Senhor, às vezes, Ele traz uma resposta rápida no tempo dEle. Não é uma semana, não é um mês, aqui acontece de um dia para o outro. É como se o Senhor falasse para Moisés, bota todo mundo para dormir. Bota esses queixudos aí para deitar. De manhã vocês vão entrar naquele lugar e vocês vão ter a resposta de quem eu escolhi para ser líder. Quem eu escolhi para ser levantado. Para que essa discussão pare. Porque ninguém vai escolher, nenhum homem vai escolher. Eu quero dizer algo para você. Às vezes não é homem que te escolhe. Às vezes está esperando alguém para te chamar para um cargo. Às vezes você está esperando uma pessoa para chamar você para assumir algo. Às vezes está esperando o pastor chamar você para funcionar dentro de uma igreja, uma área, ou um chamado ministerial. Não é o homem que chama, é Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, essa noite, ninguém vai te escolher. É só Deus que vai te chamar. E agora, olha esse cenário, que doido.
um dia para o outro, o ambiente não era favorável. Porque existe uma intriga, existe uma queixa, o ambiente está pesado. E aí imagina Moisés com aquele zelo, cuidado, falando, cada líder dá lá a sua vara e coloca o seu nome. Não, acho que não foi entregue de uma vez. Eu acho que eles foram duvidando ainda. Os que se queixam sempre vão criar uma dúvida, mas acaba cedendo. A vara de Arão também estava lá. E não era diferente de nenhuma delas, era igual a todos. Eu quero falar algo para você, Deus não tem preferência em ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitude. Aí então, as 12 varas estão lá, todas iguais, todas mortas. Não tem raiz, não tem folhagem, não tem folha, não tem nutriente, não tem nada. São secas, são mortas. E são colocadas dentro do mesmo ambiente. Mas não foi Deus que pediu? E aí então ele coloca. E no dia seguinte, o que acontece? Moisés entra naquele lugar, e a Bíblia fala no verso 8. No dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte. Aleluia. Moisés entrou na tenda, e viu que a vara de Arão, o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoa madura. Todo mundo sabe que um fruto de um dia para o outro não nasce. Nem flor, meu irmão. Tem que existir um talinho verde. Nem folhagem. A gente sabe o quanto é custoso cuidar de uma samambaia. Eu comprei uma samambaia, estou lá cuidando dela. Todo dia eu vou ver, põe o dedo para ver se está seco. Quando eu vejo os botões desenrolando, eu falo, está nascendo coisa, estou fazendo coisa certa. Mas demora. Mas a Bíblia está falando que no dia seguinte, existiu 3 processos. Aconteceu 3 movimentos espiritual, ativando e movimentando o natural. O sobrenatural de Deus entrou no meio do conflito, no meio do caos. E o Senhor, Ele não falou, Ele não abriu o chão, Ele não mandou fogo do céu, Ele simplesmente tocou no que era morto, no que não tinha vida. Aparecem os botões, aparecem as folhas, aparece agora amêndoas maduras. Isso era para causar um impacto sobre eles? Para trazer medo sobre eles? Não. Deus estava mostrando, falou assim, eu sou capaz de trazer vida, eu sou capaz de fazer florescer, eu sou capaz de trazer fruto àquilo que está morto, e eu trago autoridade àquele que eu escolho. Às vezes eu e você estamos assim, secos, frequentando igreja. Momento de oração a gente não tem força para orar. A gente não lê mais a Bíblia com intensidade, por causa dos problemas, por causa das pessoas, das queixas que as pessoas têm, dos apontamentos, ou quem seja, que tem falado perseguições no ambiente profissional, ou esfriado. Em algum momento alguma coisa pegou, irmão, e você está esperando uma renovação dentro de você, uma mudança dentro de você. Mas Deus te escolheu. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus te escolheu essa noite. Deus te escolheu ontem. Deus te escolheu do ventre da sua mãe, para você florescer. Você vai florescer. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus vai adiantar a estação. Deus vai acelerar o processo. Deus é capaz de mudar o curso. Deus é capaz de mudar o natural. Aleluia! A vara era sem raiz, ela não tinha água, ela não tinha um solo. Mas ela tinha uma direção. A gente não tem, irmão, às vezes uma direção. Mas você está aí.
Deus só precisava de varas. Deus só precisava de madeiras mortas. E olhando messianicamente sobre esta palavra, profeticamente, aponta para a obra da cruz. Uma madeira carrega a morte, mas após a morte vem a vida. 3 mudanças acontecem. Eu quero liberar algo profético sobre esta igreja. Deus vai mudar o curso desta casa. Deus vai mudar o curso da sua história. Deus vai mudar o processo na sua vida. É Deus que escolhe, não é o homem. A vara de Arão, ela não floresce porque Deus olha para Arão e fala assim: você é meu preferido. Ela não floresceu porque era Arão. Floresceu por causa do coração de Arão. Arão fazia parte da tribo de Levi. E não era a preferida. Era a fidelidade que tinha. Quando Deus escolhe irmão, ele poderia ter feito folhagens sobre o cajado. Ele poderia ter feito que aquela hora folhinhas, um talinho aparecesse como um sinalzinho. Deus não, Ele está trazendo um apontamento, dizendo para eles: ainda que vocês estejam mortos, vocês vão viver. Na parte teológica, fala sobre o apontamento da ressurreição. Mas eu não vou entrar sobre isso. Eu quero trazer uma analogia espiritual do que Deus está trazendo para nós hoje, uma revelação espiritual sobre a nossa vida, nos dias de hoje, essa palavra. Trazer uma questão hermenêutica sobre essa questão é uma revelação do Espírito sobre nós, do que como nós estamos hoje. Nós estamos carregando algumas coisas que não podemos carregar, traumas, dores, decepções. E isso é o que prejudica a gente de ver algo florescer. Às vezes você entra dentro de uma igreja ou num ambiente profissional, você se sente incapaz. Um erro grotesco ou algum erro, às vezes a gente fala no escritório, erro mirim, você se acha o pior funcionário. Todo mundo erra. Diga para o teu irmão, todo mundo erra. Você pode ter errado no seu casamento. Você pode ter errado no seu relacionamento. Você pode ter errado no ambiente profissional. Você pode ter errado dentro da igreja. Está tudo certo. Deus não está aqui para apontar os seus erros. Deus está aqui para tirar os seus erros. Então, quando nós entendemos que somos escolhidos, Deus nos escolhe para fazer florescer. E aqui é interessante porque a gente vê um processo de antecipação de uma resposta. Deus acelera um processo para trazer uma resposta para o povo. Deus tem pressa também para trazer resposta para você hoje. Um glória a Deus, outro glória a Deus. Deus quer acelerar processos e trazer respostas rápidas hoje. Às vezes a gente se frustra porque a gente quer mostrar o nosso valor. A gente quer buscar reconhecimento. A gente quer mostrar validação, quer buscar validação das pessoas. A pastora estava falando, a gente atendeu um casal, falou sobre as cinco linguagens do amor. Palavras de afirmação. Quem é que fala nessa linguagem aí? Levanta a mão. Alguém? Palavras de afirmação. Como é a palavra de afirmação? Quem sabe? Ixi, ninguém sabe. Ó, em junho vai ter culto de casais, viu? Cadê o homem aí? Levanta a mão os homens aí da igreja que é casado. Os casados. Vem com o lombo pronto, viu? Então, palavras de afirmação. A palavra de afirmação é validar algo na pessoa. Fala assim: nossa, como você está linda hoje, meu amor. Você é maravilhosa. Nossa, a sua comida é maravilhosa. Nossa, como seu perfume é gostoso. É verdade mesmo. Eu estou falando de verdade. Não estou falando que é para pregar. É verdade. Deixa eu deixar você vermelha, vai. São palavras de afirmação. E às vezes a gente quer essa palavra de afirmação em outros ambientes. Às vezes a gente quer reconhecimento.
E esses homens aqui, eles esperam um reconhecimento, um levantar sobre algumas coisas que eles fizeram. E nós não precisamos disso, irmão. Porque quando nós somos escolhidos, nós sabemos que fomos escolhidos por Deus. Deus vai nos colocar num ambiente onde a gente tem que estar. Às vezes a gente não está florescendo porque estamos no ambiente errado, na estação errada, no ambiente errado, no local errado, com a cabeça no lugar errado. Mas o Senhor fala para eles algo muito importante: traga na minha presença. A pergunta nessa noite: você quer florescer? Você quer florescer? Vou falar com esse pessoal aqui, não está querendo pregar não, né? Vocês querem florescer? Tá bom, vai. Você quer florescer? Vocês querem florescer? Coloca a sua vida e o teu coração no lugar certo, na presença dEle. A Bíblia fala que Deus não fez florescer na mão de Arão. Tem coisas que acontecem no secreto em Deus. Tem coisas que acontecem na entrega. Deus não fez florescer na mão dos líderes. Deus não falou para eles dormirem com um cajado. Deus pediu para eles entregarem. E eles olharam aquilo. Com certeza não tinha nenhum valor para eles. Porque era um galho seco e morto. Às vezes a gente olha o que é insignificante, que não tem vida, que não tem jeito, que não tem como mudar, e a gente não quer entregar, a gente não tem fé, a gente não tem ousadia. Mas eu quero liberar uma ousadia para você hoje. Pega aquilo que você despreza e entrega na presença dEle. Na presença dEle. Ele trabalha, mas Ele não mostra, Ele não revela como Ele está fazendo. O Senhor fala: só de manhã nós fizemos a oficina de Deus. Falamos muito sobre manutenção do crente. Falamos muito sobre manutenção de carro. Quando você entrega o carro numa oficina, quando o cara fala assim: ó, vai demorar 2 dias, você fica doido. Ou as mulheres mandam alguma coisa para arrumar roupa, a costureira fala assim: só consigo entregar daqui a 5 dias. Mas eu tenho um casamento amanhã. Não é assim? É ou não é, irmã? Mas tudo bem, amanhã ela vai entregar. E você fica ansiosa, os homens ficam ansiosos para pegar o carro. Sempre no dia seguinte. Mas você não sabe como está sendo feito. Você não sabe como está sendo consertado. Como está sendo confeccionado. Tem coisas na presença de Deus que Ele não vai revelar para você o período, o processo. Ele quer que você só vá no dia seguinte ver como está. Você só precisa entregar e descansar. Diga para o teu irmão: essa noite você precisa entregar na presença, no lugar do encontro. E esse é o lugar. Esta igreja é o lugar do encontro. Entrega o que está seco. Entrega o que está morto. E descansa. Porque no dia seguinte, eu e você, profetiza para ele: eu e você vamos florescer juntos, porque é Deus que nos escolheu para florescer. Arão, o cajado dele floresceu porque estava na presença de Deus. A gente floresce quando a gente está alinhado na presença de Deus. A ressurreição, a vara de Arão, ela simboliza a ressurreição de Cristo. O florescer em Deus é plantar, é o desejo, é o justo. Como diz lá em Salmos 92:12, o justo pode florescer como uma palmeira. Quando nós estamos na presença de Deus, você não é um galho seco. Teve uma época que eu comecei a frequentar o Bola. Em 99, eu ia numa célula na Zona Leste, Itaquera, lá onde eu morava. Pequeno grupo, Bola era bem pequeno. Eu não aguentava mais aquela música.
dos galhos secos de uma árvore qualquer. Porque a gente só sabia cantar isso e o irmão só sabia essas notas de música. E aí depois, porque na época eu ia por uma necessidade, mas eu não tinha um encontro com Deus. Depois de um tempo eu entendi a letra dessa música. O galho seco, qualquer árvore, qualquer, irmão, ela florescerá. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós produzimos algo grande, frutos. Aí eu quero liberar algo para você. Você vai produzir frutos fora de temporada. Deus é capaz de antecipar estações na sua vida. O fruto fala, o tempo revela e Deus confirma. Tudo que a gente tem vivido tem um propósito, e nós fizemos um ato profético, que era fazer os nossos 7 dias do livro do Vida com Propósito. E a gente entendeu a cada dia do devocional que a gente fez com o grupo de liderança e os voluntários dessa igreja, que nós nascemos para ser eternos. Não é sobre mim, é sobre Ele em mim. Então, os frutos na sua vida vão falar. Levante sua mão, por favor, ajude a ministrar, por favor. Você está aqui comigo? Começa a falar assim: os meus frutos vão falar. O tempo vai revelar. E Deus vai confirmar. Aleluia. Hoje é Santa Ceia. E hoje é dia de você validar algo no teu espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 1, verso 11. Onze e o 12. Vamos ler. Todo mundo junto? Vamos lá, ler na tela, vamos pregar junto. 1, 2, 3. Amendoeira. O que aconteceu lá no cajado de Arão? Amêndoa, né? Vamos lá, fruto maduro, de um dia para o outro, que coisa doida. Sabe, meu irmão, o dia seguinte você vai ver coisas normais, mas com um toque de Deus, porque durante o período de um dia para o outro vai acontecer o sobrenatural. Deus ainda dá frutos maduros para uma estação que nem era a época. Não era processo de colheita, mas uma vara morta, seca, sem fruto, sem raiz. Ela floresce, ela aponta, ela chama, ela dá existência. Um fruto chega, uma amendoeira. A Bíblia diz algo muito interessante sobre o significado. Eu puxei isso e é muito interessante. No hebraico significa shaek, significa literalmente aquele que desperta. A amendoeira significa despertar. Porque ela é uma primeira árvore que brota antes mesmo da primavera começar. Ela é excepcional, ela é incomum. E o Senhor escolhe ela para fazer com que aquele galho venha a brotar. Ele falou: não há melhor sinal do que uma amendoeira. Ou seja, no hebraico também pode dizer que é apressar, ou acelerar, ou antecipar. Os escolhidos de Deus, os escolhidos do Senhor, que é eu e você, oh meu Deus, nasceram para florescer, não para ser derrotado, não para morrer. E essa noite, nesse ambiente tão poderoso que a gente está vivendo, que a gente está desfrutando, meu irmão,
Eu quero falar algo muito bom para você. Deus está acelerando, antecipando, colocando, florescendo, trazendo, revelando. Meu Deus, esse mês de maio, meu Deus do céu, esse mês de maio, está queimando no meu espírito. Esse mês de maio, meu irmão, vai ser tão incrível para você e para mim. Tu não tem noção do que Deus está falando no meu espírito. Esse mês de maio, você vai viver algo tão incrível que você não viveu em 4 anos. Olha esses caras quando viram a vara de Arão florescendo, se calaram, fechou a boca. Deus vai fechar a boca de inimigos. A inquietude vai parar. A discussão, a dúvida vai parar. Porque você não vai precisar mais provar nada para ninguém. Você não vai precisar mostrar, falar, pedir justiça para Deus. Os frutos falam. Coloca a mão no ombro da pessoa com todo respeito e fala assim: os frutos falam. Você não vai precisar pregar, fala para ele, você não vai precisar pregar. Os frutos de Deus sobre a sua vida vão falar. Aleluia. Aqui nessa igreja, irmão, chegou gente arrebentada, chegou gente falida, chegou gente amargurada, chegou gente doente. Não é porque é novo tempo, não, estou falando da igreja do Senhor. Chega. A gente já faliu. Eu, pastor, a gente faliu já. Tinha nada. Já contei a história da esfirra. Alguém já ouviu a história da esfirra? Brincadeira, não vou falar não. Os irmãos já estão assim: ai meu Deus, de novo, o pastor está com Alzheimer, não é possível. Vai falar de novo. Calma, irmão, não vou falar. Mas eu vou falar assim. Não, estou brincando. A gente faliu. A pior coisa que tem é você passar dificuldade com filhos pequenos. É ou não é? Dói. A gente perde direção, a gente como homem, a gente perde força, a gente se sente incapaz, a gente se sente pequeno. Primeira coisa que eu pensava no começo do relacionamento com a pastora: por que eu tirei ela da vida que ela tinha? Olha o que eu estou proporcionando para ela. Mas eu me vejo hoje, o que Deus fez com a minha vida hoje, com a nossa vida. O Senhor, esse um dia lá, para mim aconteceu por 30 anos, está tudo bem, mas aconteceu, florescemos, está dando fruto, está tudo certo. Vocês conhecem a história do senhor William? Não é o meu William não, tá? É um grande empresário. 16 anos, ele começou a trabalhar numa fábrica de sabão. E ele colocava algo no coração dele, porque alguém instruiu ele, falou assim: ó, todo salário que você tiver, você dá 10% a Deus. Ele era cristão. E ele separava e dava com amor. E cada vez mais que ele dava, ele foi crescendo dentro desse lugar, dessa fábrica, até que ele comprou esta fábrica. E ele continuou dando 10%, 20%, 50% dos lucros da fábrica, até que se tornou uma febre mundial, conhecida mundialmente, chamada Colgate. William Colgate foi um dos maiores dizimistas da história do Evangelho. Ele não olhou o lucro, ele olhou o que ele poderia devolver para Deus em honra a ele. Ou seja, um cara que poderia olhar como algo impossível para ele, se tornou dono. Ele floresceu através da obediência. Sabe por quê? Ele não era o que ele dava, é o quanto ele ia até Deus. Deixa eu falar algo para você, é como você se achega a Ele. Quando você se achega a Ele de todo o coração, você floresce. Minha irmã, meu irmão, você vai chegar triste nessa igreja, você vai chegar arrebentado, como já chegou pessoas assim. Decepcionado com outras igrejas, com outros pastores. Você pode estar marcado, não carregue mágoa deles. Não faça isso. Saiu de outro relacionamento conturbado, não fique chateado, magoado com pessoa, libere perdão. Viva uma nova história. Às vezes, você estando seco desse jeito, você não vai conseguir florescer. Carregar marcas e mágoas, você não floresce.
Você tem uma falsa sensação que está tudo certo, mas não está. Deus está chamando você para perto dele, para ele revelar algo diferente para você hoje. E eu estou falando com convicção, que a partir de hoje, um novo processo nesta casa, uma nova aceleração, uma antecipação, está acontecendo a partir de agora. Eu estou pregando aqui e desde que começou o último louvor, eu tenho escutado barulho de vento, muito intenso. E a gente às vezes fica, tanta coisa, ventilador. E quando eu olhei, o ventilador estava ligado, estava desligado, não é? Ele ligou agora, ele pediu para mim, posso ligar? Pode. E um vento muito forte, muito forte, muito forte. E aí eu fui até o banheiro, voltei, subi para pregar. E aí eu comecei a ministração orando algo sobre a vida de vocês. E esse vento começou a ficar mais intenso. Uma ventania. Ele começou a pegar os meus dois lados. E aí o Senhor me trouxe uma visão. Esse vento, ele se fechava e se partia no meio e dividia para todos vocês. Deus está soprando um vento de aceleração. Esse vento está levando coisas e está colocando coisas. Deus está tirando coisas e está acrescentando coisas em vocês. Deus está acelerando um tempo. Sabe, calendário, folhas caindo. Eu vejo calendário e folhas caindo, como você puxasse as folhinhas do calendário tirando para ver até o final do ano. Deus está falando assim, eu estou antecipando. O que é um ano, eu estou antecipando para um mês. O que é 2 anos, eu estou antecipando para 6 meses. O que é 5 anos para você, Deus está antecipando para 1 ano. Eu não entendia porque Deus estava preparando essa palavra no meu espírito. E o Senhor falou para mim no meu espírito, falou assim, a sua vida ministerial, da sua esposa, desta igreja, todos que trabalham, todos que frequentam esta igreja, vai viver uma nova realidade, uma aceleração nova, uma expansão. O que eu fiz com você é a prova do que eu vou fazer com a minha casa. Foi meu Deus. E eu vi no meu espírito, eu estava no meio como se fosse esta vara, representando um povo, representando a igreja. E do lado existia mais outras varas. E varas começavam do meu lado. Mas existia uma na frente, que era o próprio Cristo. Essa revelação veio no final da tarde, irmão. Eu estava na sala falando para a pastora, eu vou ficar aqui terminar uma palavra. O Natan estava se arrumando para vir para a igreja, e eu tive essa revelação, até caí no sono. Foi muito forte, e eu senti o cheiro de um perfume que se exalou na sala. E o Senhor falou assim, eu estou levando a igreja a um novo nível de entrega. Oh, amará, xaracandará, xaradará. Fique de pé, por favor. A banda pode subir. Meu Deus. Assim que você ficar de pé, meu irmão, minha irmã, você começa a adorar, você começa a falar com Deus, começa a falar com o Senhor, vai declarando. Se você ora em línguas um pouco. Derrama o teu coração, entrega seu coração, chore na presença dEle, seja grato a Ele, seja grato a Ele. Vamos encher este lugar com adoração, vamos encher, vamos. Venha, minha esposa. Vai orando, meu irmão, vai orando, não se distraia. Coloca a mão no teu coração, não se distraia. Não espere o seu pastor pedir para você orar, vai orando, vai agradecendo, porque você está no processo de expansão dentro de você mesmo. Deus está acelerando. Nesse ambiente eu quero que você continue orando. O Espírito Santo quer tocar em algumas pessoas agora. Faz aquele somzinho de guitarra, o dedão.
pedal, sabe? Que faz um efeito fora. E os meninos vão tocar e eu quero que você deixe o Espírito Santo fazer algo em você agora. Seja tocado, por favor, entregue o seu coração. Eu sei que tem coisas que você precisa liberar aí, você não está conseguindo. Vai liberando, vai liberando. Eu sei que sei. Pode chorar na presença dele, não tem problema. O irmão não está preocupado com o que vai acontecer aí. Fique em paz. Entregue o seu coração. Se você teve um problema com alguém aí, com seu cônjuge hoje, com o irmão, parente, se estiver com ele, abraça ele agora, peça perdão. Faça isso agora. Antes de entrar na ceia, deixa esse ambiente tomar conta. Deixa o Espírito Santo tomar este lugar. Esse ambiente é dele. Intercessores, por favor, andem pela igreja, vai intercedendo, por favor. Quero que os intercessores, os diáconos da casa, andem orando, por favor. Andem pelos corredores, vai orando, profetizando sobre a vida deles. Andem pela igreja, não fiquem parados, todos os intercessores. Pode sair do posto, vai andando, intercedendo. Só orem, vai andando. Profetiza. Pastores, andem pela igreja, por favor. Os pastores da igreja, se tiver algum pastor na nossa casa, por favor, andem pela igreja e vão profetizando. Ministros, andem pela igreja, preguem. Vai orando. Estenda as mãos pelos corredores, pelos fundos da igreja. Vai andando, vai declarando coisas espirituais poderosas sobre eles. Sopra, Espírito Santo. Renova pessoas aqui que não falam mais em línguas. Espírito maligno que existe neste lugar, saia deste lugar hoje. Demônio oculto, saia deste lugar hoje. Espírito de engano, saia deste lugar hoje. Em nome de Jesus. Esse ambiente é um ambiente de adoração. Não parem de orar.
Não parem de interceder pela igreja, irmãos. Andem ainda, continuem. Chega pra andar abassuru. Ha ha ha. Batiza, Senhor, no Espírito pessoas. Batiza no Espírito. Batiza no Espírito. Batize pessoas no Espírito. Mais o teu Espírito. Mais Espírito. Vem, Espírito de Deus, vem. Libera a cura. Toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pegue o seu cálice. Vamos adorar o Senhor. Continua no Espírito, meu irmão. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz quem sou. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor
você. Leva a cesta, pode ficar lá. Pode ir? Eu pego o pão. Aleluia. Eu não sei você, meu irmão, mas não dá nem vontade de ir embora. Você está pronto? 1 Coríntios 11, verso 23 em diante, Paulo recebe uma instrução. Não estava com Jesus na mesa da ceia, mas quando a gente acredita naquilo que foi direcionado, a gente se estende, leva, continua. E ele fala assim: que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou pão e, tendo dado graça, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante, depois de cear, ele pegou o cálice. Ele disse: esse cálice representa a nova aliança do meu sangue. Fazer todas as vezes que beberes em memória de mim. Então, há um memorial para a gente cumprir. E a ceia não é um simples culto. A ceia é algo célebre, importante, cumprimento de propósito e obediência na palavra. Eu preciso validar isso. E eu sempre carrego algo que a minha esposa, a minha pastora linda fala, que a gente venceu mais um mês. Você está aqui porque você foi escolhido. Amém? Então, ele pegou o pão, ele partiu com os seus discípulos. Quem sabe naquela hora eles não entenderam nada que Jesus estava fazendo. Ele separou o pão. Cada um foi pegando sua parte, ele foi dividindo o pão para cada um deles, dizendo: nós temos uma aliança juntos. A maior dor, irmão, não é a partida. A maior dor é você não ter mais aquela pessoa que você ama do lado. Mas até essa dor que eles estavam sentindo ia passar, porque Jesus ia voltar. A sua dor vai passar hoje. Já está passando em nome de Jesus. Porque o partir do pão representa que há uma novidade para você, uma nova história para você. Há uma representativa da palavra de Deus sobre a sua vida. E eu creio em nome de Jesus que esse partir do pão está sobre a sua vida também. Pega o seu pão. Tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comemos o pão. Amém? Vinho, suco de uva, também representa alegria, porque Jesus fala sobre o pão com os seus discípulos. Naquela hora pode ter gerado dores dentro deles, mas depois ele fala assim: se alegrem, porque eu tenho uma aliança com vocês. Toda festa, meu irmão, é comemorado com algo. Há um brinde, não é? Brinde aos noivos. Jesus, ele levanta o cálice e ele fala: esse cálice representa a aliança do meu sangue. Ou seja, vocês não vão ficar órfãos. Eu tenho uma aliança com vocês, vocês são meus irmãos. Então vamos comemorar que essa aliança ninguém vai quebrar. E a gente faz parte dessa aliança hoje.
Você faz parte dessa aliança hoje. Então pegue o seu cálice, bebamos o cálice, amém? Pode glorificar, pode adorá-lo, pode celebrar com alegria. Eleve toda a adoração a Ele, toda a palavra de gratidão, tudo que Ele é para você, santo, lindo, maravilhoso. Uma unção pertinho de nós, Pai, hoje. Você vai florescer. Eu declaro que amanhã você vai ter novidades na sua caixa de e-mail, na sua casa, no seu levantar, no diagnóstico clínico. Você vai ter boas novas. Boas novas. O mês de maio está sendo acelerado por Deus. Em nome de Jesus. Eu vou orar pelo término da bênção. Temos mais um? Temos mais um? Temos mais um para fechar? Não tenha pressa, eu sei que as horas já se vão, Santa Ceia. E eu quero poder dar um abraço em você hoje. Eu vou lá na porta, faço questão de dar um abraço profético, de declarar que você foi escolhido sim por Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um de nós, nossa casa, nossos negócios, nossa família, nossos filhos, nossas finanças, nossa saúde, nosso ministério. Conduza, Pai, essa semana, como nós falamos, florescendo dia a dia, em nome de Jesus, Pai. Todos os desafios, coisas que estão fora da nossa alçada, o Senhor nos dê capacidade, sabedoria, discernimento para poder seguir em frente. Que todos os que estão aqui sejam tocados em cura, libertação, restauração, novidade chegando sobre eles, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão, não saia correndo, fique um pouquinho para celebrar. Espero chegar lá no fundo lá. Deus abençoe você que está assistindo nas redes sociais. Vamos celebrar.